É um prazer estar aqui com o Rodrigo. O Rodrigo é o meu parceiro de consciência sistêmica. Nós damos essa formação em São Paulo juntos, já desde o ano passado. Já estamos na segunda turma em São Paulo. Então, sempre é muito bom estar presente aqui com o Rodrigo, compartilhando, né, desses trabalhos. E falar de constelação individual é algo que a gente faz também na prática do dia a dia. Inclusive, vamos dar um workshop. Quem sabe a gente sorteia uma vaga para o workshop, o que você acha? Eu acho que é uma boa. Opa, vocês querem? Então tá bom. Vai ser quando vai ser? Em agosto. Agora em agosto precisa pegar a data certinho. Vai acho ser que é aqui 10 e 11 de Santos. agosto. Lá fora tem a Filipeta, se vocês quiserem ver. A gente vai sortear ao final uma vaga para o workshop, ok? Anotando aqui todos os prêmios. Anotando. E uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. A constelação individual, a constelação de grupo, realmente é uma ferramenta incrível de trabalho, uma ferramenta terapêutica que mostra, muitas vezes, ali a origem do problema, os nossos problemas, que a gente tem consciência, que a gente acha que é, muitas vezes não é aquilo que a gente acha e pensa. Os nossos problemas mesmo, a origem deles, estão ligadas lá atrás. Às vezes ao mundo da nossa infância, ali do 0 aos 7 anos. Muitos dos nossos problemas também ligados aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos bisavós. E quando a gente toma consciência desse verdadeiro problema, a gente tem a oportunidade de dissolver e de desligar de muita coisa que a gente vem trazendo como peso. E essa ferramenta da constelação individual, ela pode ajudar muito. A constelação, ela pode ser feita de forma individual e nos grupos. Mas nem sempre a gente tem a oportunidade, o terapeuta, de estar realizando grupos. Para se fazer um grupo, vai ser necessário as pessoas ali que vêm participar, que vêm representar, um espaço, a pessoa que vem constelar, e muitas vezes fazer esse trabalho, juntar esse grupo, não é fácil. E a ferramenta da constelação individual é aquele dia a dia, que a gente pode fazer no consultório, o terapeuta dentro de uma intervenção, o psicólogo dentro de uma psicoterapia sistêmica. Então, é uma ferramenta de ajuda e que tem as suas características. O grupo tem as suas características e a individual também. No grupo, muitas vezes eu prefiro utilizar quando tem dinâmicas aí maiores, mais poderosas, onde eu vou precisar das informações que o representante ele traz, quando é posicionado nesse campo. E a individual, como eu falei no dia a dia, a pessoa traz uma queixa e a gente já consegue ver muitas coisas que estão acontecendo. Muitas coisas até do que foram faladas antes aqui nas palestras, a gente vai ver na prática ali acontecendo. E a constelação, né, a sistêmica, a gente conecta dentro do meu trabalho, do Roberto também, com a consciência sistêmica, que tem como base a constelação familiar, mas que ela agrega também a psicossomática, que é o olhar para a doença. Muitas pessoas que chegam para fazer a constelação, as queixas são as doenças, os problemas, e que muitas vezes até o Dr. Fernando falou aqui, está ligado lá atrás com conflito emocional infantil. E com essa ferramenta a gente tem a oportunidade de acessar e de ver. O histórico das constelações individuais é curioso, porque quando a gente faz a formação, por exemplo, em algumas escolas, não se aborda as constelações individuais. Inclusive, algumas escolas nem levam muito em conta, né? A gente não, por exemplo, Hellinger, a gente não ouve nada de constelações individuais. Mas, como o Rodrigo falou, no dia a dia
do profissional, do terapeuta, você não consegue juntar grupos, fazer grupos com muitas pessoas para que você possa ter vários representantes para uma constelação. Então, o recurso da constelação sistêmica individual é muito valioso, porque a gente pode utilizar tanto para fazer constelações sistêmicas completas, como para observar algumas dinâmicas de origem de problemas, de questões, de doenças. Se tem na história das individuais, Jacob Schneider, o casal Schneider, né? O Jacob e Schling Schneider, que são um casal alemão da época mais ou menos do Hellinger, e ele conta na história do desenvolvimento da individual que ele pegou um kit de alguns bonequinhos Playmobil do filho dele que estavam encostados e ele foi fazendo experiências, ele foi testando, ele foi posicionando, ele foi trazendo para esse trabalho terapêutico com os seus clientes e vendo que tinha resultados. Ele foi vendo que também, quando você está abrindo um campo sistêmico, mesmo que não seja em grupo, mas você está ali, você como terapeuta e o seu cliente, e tem uma questão colocada, uma questão forte, uma questão valiosa colocada ali, o campo sistêmico se abre também na constelação individual. Existe vou chamar assim, um mito, que numa constelação individual você não consegue chegar em problemas maiores, em segredos, aparentemente não. Muitos terapeutas falam isso. Uma constelação em grupo seria melhor para essa finalidade. Mas eu já fiz constelações individuais em que foram aparecendo questões muito profundas e também de gerações anteriores. Eu tenho certeza que essa experiência também é a mesma de muitos terapeutas, não é? Com resultados também tão interessantes e tão profundos como aqueles das constelações em grupo também. Principalmente quando você tem uma questão forte, isso a gente fala também para o grupo, não é? Quando alguém vem constelar e a pessoa vem com curiosidade. Me falaram, quero conhecer. Mas qual que é a sua questão? Não sei, quero ver alguma coisa, como se fosse uma curiosidade, quase que uma brincadeira, não é? E a gente sabe que esse tipo de busca não vai levar a uma efetividade, um resultado. Eu já recusei fazer constelações, eu falei que não seria possível fazer e não fiz, de pessoas que não tinham uma queixa forte, que não tinham uma questão forte e valorosa para ser considerada, não em termos de eu estar julgando isso, mas assim, eu quero ver lá porque que o meu filho tem aquele problema, eu quero saber por que, enfim, alguma coisa assim, o que vai acontecer com, não sei, com tal questão. E você sente que a pessoa não traz algo profundo, alguma questão que realmente está interferindo com o seu campo, ou ela quer fazer para outra pessoa, ou ela quer conhecer um assunto de outra pessoa. E aí a gente sabe que essa constelação o campo não vai se abrir de uma maneira saudável, a gente não vai conseguir ajudar. O papel do terapeuta é buscar ajudar o seu cliente, não é? A constelação individual, ela pode ser utilizada em qualquer sistema. A gente fala muito constelação familiar, e aí já vem a imagem da família. Ela pode ser muito bem utilizada lá, traz muitas informações, mas ela também pode ser utilizada no trabalho de coach, no trabalho de consultoria, no trabalho de empresas, a pedagogia sistêmica, como foi falado aqui, na psicoterapia sistêmica, no trabalho do psicólogo, o trabalho que muitas vezes é feito semanalmente, com sessões de 50 minutos. Eu utilizo essa técnica normalmente num segundo atendimento, onde no primeiro atendimento eu pego informações como se fosse uma anamnese, pegando informações da família de origem, da família atual, da queixa, das motivações, quando começou, a gente vai passar um pouquinho isso. E isso pode com facilidade entrar no trabalho do psicólogo. Depois que eu faço essa constelação na psicoterapia, no trabalho no consultório, eu registro. Eu tiro uma foto dela e guardo. E é comum depois eu retornar nessa constelação com o cliente, ou ter esse trabalho também para eu trabalhar em outras sessões. Ela me serve para fazer diagnóstico, para ver o que eu preciso trabalhar depois com o meu cliente. E a gente pode chamar isso até de subsistemas. Quando a gente faz uma constelação dentro desse caminho da consciência sistêmica, a gente pode fazer ela
vamos chamar assim de completa. E depois pode-se trabalhar subsistemas, que seria, por exemplo, família atual, família de origem, relação eu e meu pai. E então, com esse trabalho registrado, feito esse diagnóstico, eu consigo seguir depois pegando os pontos que eu vejo que é necessário ser pontuado. E eu coloquei, a gente colocou ali também, né, Roberto, a intervenção sistêmica. A intervenção sistêmica é aquela pessoa que vem trazer a questão dela, o cliente, e a gente tem um atendimento para fazer isso, que é muito comum no trabalho dos consteladores. Nesse um atendimento, dentro do meu trabalho, varia ali de 1h30 a 2 horas. Eu também faço esse trabalho. Então, além da psicoterapia semanal, dentro dessa visão sistêmica, também a constelação que pode ser feita, a gente chama de intervenção. A pessoa vem e trabalha aquela questão. Não precisa seguir dentro desse trabalho, e que eu vejo que ela é bem válida. E ali também da gente trabalhar, a pessoa pode vir, ela trazer o problema dela e a questão, para a gente olhar dentro da constelação. Mas também pode vir o casal. Normalmente, quando eu atendo o casal, eu faço 4 sessões. Vem o casal monta a constelação, primeiro eu pego a queixa, entendo um pouquinho o que está acontecendo e peço para a esposa colocar a constelação. E o marido também colocar, naquele mesmo momento. E é interessante que a constelação ela não sai igual, porque cada um vê de uma forma o problema. E isso é interessante para eles olharem e ver essa relação, né? Muitas vezes a mulher fala, ele está muito longe de mim, não é comum. E o marido vem, ela está muito perto de mim. E o que é certo? É perto ou é longe? Como o doutor Fernando trouxe, é pulsar. Não é perto e nem é longe. Tem a área de individualidade, tem a área de relacionamento. Mas dentro do casal, nessas 4 sessões, na segunda sessão, vem apenas um deles, e a gente olha para os problemas e para a família de origem. Na terceira sessão vem o outro cônjuge e fecho, né, na 4ª sessão, né, embasando aquilo que foi visto e mostrando para eles que muitos dos problemas que eles estão trazendo estão ligados lá com os problemas da família de origem. E o terapeuta ele entra, né, nessa relação de casal, mostra aquilo que está acontecendo, isso dentro, né, do trabalho que eu faço, e sai. Ele não entra para falar quem está certo, quem está errado, até porque existe uma lei no casal, que é a lei dos 50%. Quando a gente olha para o casal, 50% você e 50% você. Não tem certo e errado ali. A gente trabalha com essa lei que já vai trazendo o equilíbrio ali. Interessante o que o Rodrigo está colocando na questão do casal. Trabalhar com casal, eu gosto bastante de trabalhar com casal. Acabei agora de fazer um workshop sobre relacionamentos. E quando, nesse tipo de abordagem, que é um dos tipos de abordagem que a gente faz com casal, desse encontro de 4 sessões, em que cada um coloca a sua constelação lado a lado, claro, sem ver, mas depois olha. Então a gente consegue perceber que cada um traz uma dinâmica da relação. Não é a mesma relação, cada um vive numa parceria, num relacionamento com outro, mas cada um tem uma percepção da realidade dessa relação. No consciência sistêmica, a gente trabalha muito com o que é realidade. Então a gente tem a fórmula da realidade, não é? A fórmula da realidade é o seguinte, a realidade é igual a quê? Como se fosse uma equação. Realidade é igual ao fato vezes a interpretação. O fato é o que realmente acontece. Então aconteceu essa questão no relacionamento. Então isso é o fato. Mas e a interpretação? Como eu percebo? Eu como marido percebo esse fato que aconteceu. Como é que a minha companheira ou meu companheiro percebe esse fato que aconteceu? A interpretação de cada um vai levar a um entendimento diferente. Por isso que a gente fala, o DR é complicado, não é? Fazer DR não é fácil. Por quê? Porque cada um vai para o DR discutir a relação com a sua visão de realidade. Enquanto você não entender que as pessoas são diferentes e que nós temos que ter um olhar sistêmico para esse casamento, para esse relacionamento, inclusive olhando além dos dois, o que os dois estão trazendo. De onde que vem o campo dessa relação? Porque quando 2 pessoas se unem,
O que acontece? O que é gerado ali? Uma comunidade de destino. Não é? Eu trago todo o meu sistema familiar com tudo aquilo que vem junto. Minha companheira, o companheiro também traz o seu sistema familiar todinho. Então o casamento ele tem uma finalidade, que é o quê? Curar as relações, curar os sistemas. Não como uma prepotência, mas como trazer um movimento um pouco mais saudável para esse relacionamento. Então vamos olhar para o que os outros fizeram, uma reverência, pegando tudo aquilo que foi bom, tudo aquilo que tem um papel saudável, um papel positivo para o relacionamento, eu trago do meu sistema, o outro traz do sistema dele, e a gente consegue fazer algo diferente, honrando esses dois sistemas, mas fazendo com o nosso papel algo diferente. Então, trabalhar casal é algo muito positivo, porque senão acontece, como a Vanessa falou hoje de manhã, as pessoas vêm, estão vindo para a separação do primeiro casamento, aí vão levar para o segundo casamento, para o terceiro casamento, a mesma dinâmica disfuncional, e não muda nada, só muda os personagens. E aí a gente fala assim, nossa, eu só tenho muito azar com relacionamentos, porque eu já estou repetindo pela quinta vez a relação e não está dando certo, e eu sempre atraio o mesmo tipo de pessoa. Eu vou acabar sendo traído, vou acabar traindo, ou vai acabar esfriando o relacionamento. Então, trabalhar com relacionamento é muito importante para poder trazer uma ampliação de consciência, como a constelação é um instrumento, uma ferramenta, embora muitas pessoas não gostem que se fale assim, mas é um instrumento de ampliação da consciência, a constelação familiar. O Roberto trouxe um pouquinho isso agora, da importância de se ver mais longe, de ampliar a consciência, de ter diferentes pontos de vista daquela questão. A gente tem um problema, e quanto mais pontos de vista a gente tem daquela situação, é melhor. E dentro da visão sistêmica, ele traz um ponto de vista que muitas vezes, na maioria das vezes, o cliente não tem consciência. Ampliar a consciência é a gente poder entender de uma perspectiva diferente e de um olhar mais amplo para as dinâmicas que a gente traz para a vida. Então, todas aquelas dificuldades que eu trago muitas vezes para um terapeuta, para um médico, para um advogado, não é? Eu tenho um problema, eu tenho uma questão, eu tenho uma doença, eu preciso olhar para isso de que maneira? Eu faço um paralelo com aquilo que eu aprendi nos cursos que eu fiz, por exemplo, na medicina. Na medicina a gente aprende a olhar para quê? A doença. O Hipócrates, o pai da medicina, como o Fernando colocou lá, ele falou assim, a gente não pode olhar só a doença, tem que olhar o doente. Mas isso é só uma fala na medicina de hoje. É muito difícil se olhar para o doente e muito mais difícil ainda olhar para o sistema do doente. Então a gente vem com uma pessoa que traz uma patologia e a gente vai buscar fazer um diagnóstico. Na psicologia é a mesma coisa. Então é algo que eu queria falar, que eu não falei, com a maravilhosa exposição que a Vanessa trouxe para nós, da pedagogia sistêmica, o Alexandre também, que a única área que eu vejo assim como mais preventiva, e é tão importante trabalhar com preventiva, é a pedagogia. Porque quando a gente trabalha na medicina, quando a gente trabalha na psicologia e também no direito, a gente já está trabalhando com sistemas muito doentes. A gente já está trabalhando com questões profundas de repetições de padrões. E a pedagogia, você poder trabalhar de uma maneira sistêmica nas famílias, na infância, é algo muito precioso. Não tem preço você poder fazer esse trabalho que os professores e os pedagogos fazem, que é fundamental, fundamental. Então a gente busca sempre, sim, um diagnóstico, uma origem no problema. A gente que é da área da medicina, da psicologia, tem esse olhar para buscar a origem e o diagnóstico, saber de onde é que vem essa questão. O posicionamento dos bonecos vai trazer isso para a gente de uma maneira muito clara. Então alguém vem e fala, eu tenho uma dificuldade de relacionamento, de casal, então eu peço, então vamos lá, vamos começar pelo básico, não é? Então posicione você e o seu parceiro, sua parceira, vamos olhar como é que a pessoa posiciona esse relacionamento.
não é? Se ela posiciona um atrás do outro, na frente, de lado, um olhando para cada lado, um encarando o outro, o posicionamento que você já põe já mostra, já revela muito da dinâmica sistêmica que está embasando e que está na origem dessa dificuldade do relacionamento, por exemplo. E que vai direcionar a gente também para a questão do tratamento, de como conduzir isso para um movimento mais saudável. Para a gente trabalhar com a constelação individual ou em grupo, a gente vai precisar de um campo. E esse campo, como a gente está vendo ali, pode ser redondo, pode ser quadrado, mas ele precisa ser proporcional aos elementos. Ali a gente está vendo uma proporção. Aqui poderia ser um campo de informações, onde a gente colocaria os elementos que a gente vê que é necessário, mas esses elementos, ele precisa ter uma proporção aqui. Se é um elemento pequeno, esse campo aqui já não vai funcionar bem. Se é um elemento grande, também não. Então, esse campo onde vai acontecer a constelação, esse posicionamento que o cliente vai fazer, ele precisa ser proporcional. E aí tem essa imagem do campo redondinho ou quadrado também, que pode ser usado. E isso também na constelação em grupo, que a gente vai precisar também desse espaço adequado ali para poder fazer. Esse é o equipamento necessário. Campo. E depois a gente vai... Só como um adendo, claro que é muito mais interessante, mais bonitinho se a gente tiver uns bonecos, ou um kit Playmobil, ou esse kit aqui que tem lá fora exposto do Fernando, outros vários tipos, fica assim, mais apresentável. Mas eu já fiz várias vezes constelação, movimentos sistêmicos, no ambulatório, quando alguém me apresentava um problema que eu via que podia ajudar de uma certa maneira, já fiz com caixinha de remédio, que eu escrevi o nome assim, mãe, pai, pus a setinha na direção. Não é? E foram movimentos muito interessantes, que puderam ajudar as pessoas. Falaram, não vou fazer porque eu não tenho aqui o kit de bonecos, eu vou perder a oportunidade? Não, a gente usa aqueles recursos que nós temos na mão. Mas, se a gente puder ter um kit, fica mais apresentável. Roberto, deixa só um pouquinho, volta só um pouquinho nele. E é interessante essa visão do campo, onde o cliente está olhando de fora a constelação que ele montou. É como se ele tivesse antes dentro do problema e não tivesse ali tantas informações e não percebesse tanto. Quando a gente coloca ele de fora para olhar e pede para ele posicionar, ele tem essa visão, que é uma visão bem diferente e que daqui já ampliou um ponto de vista que ele tem. Ele já está de fora olhando aquela dinâmica. Essa é a mesma relação também que se tem no grupo, de deixar o cliente fora para olhar aquilo à distância. E você vê, essa é até uma terapêutico, né? Quando a gente está muito dentro, né, da situação, do problema, a gente não tem clareza. Quando a gente distancia, vê de longe, a gente consegue ver muito mais elementos ali que podem estar acontecendo. Aqui é o equipamento, né, que a gente usa. Colocamos ali como elementos, como o Roberto falou, pode ser usado Playmobil, né, que era muito comum, né, nas constelações, e é ainda, mas né, dentro da consciência sistêmica tem esse material desenvolvido e que facilita, porque tem os elementos ali, homem, mulher, criança, idoso, e que no campo vai servir para a gente... As bases. Bases de cores diferentes. As basezinhas de cores diferentes pode ser usada para família de origem, família atual, família do marido, família da esposa. Então as basezinhas também ajudam bastante nisso. E que esses elementos, eles vão representar. Representar pai, representar mãe, filho, avós, criança do cliente, esposa. A gente vai usar esses elementos. E tem os subjetivos também. A gente pode usar elementos subjetivos, que podem ser desse formato. Por exemplo, o pequeno pode ser
abortos ou mortes prematuras, e os maiores pode ser passado, futuro, vida e morte, sexualidade, doença, problema, dinheiro, amor. Você pode representar através dos subjetivos. Esses subjetivos, eles são melhores ser usados, por exemplo, a pessoa vem constelar uma doença. Seria complicado colocar ali uma doença, né? Escolhe aqui uma pessoa para ser, embora se também se faz essa pergunta, né? Você acha que é masculino, é feminino, onde ficaria? Mas os elementos subjetivos, eles vão entrar onde não se usa ali pessoas, e que a gente também precisa investigar. E ali a gente colocou algumas coisas ali, alguns elementos que usa. Aqui uma constelação realizada, né, nesse formato individual. E ali tem alguns elementos que eu normalmente coloco. Então, se a pessoa ela vem para constelar, ela é pai, ela é casada, então eu vou coloca a esposa, coloca o filho, coloca o problema. Se é um casal, coloca a sexualidade. Uma outra linha do tempo importante, que me dá um eixo, que dá uma direção, que é o passado e é o futuro. Isso aqui também ajuda a gente a fazer diagnóstico, porque aqui a gente vai olhar posicionamento, direcionamento, distância desses elementos e o significado que a pessoa dá. Nessa constelação está ali vida e está ali morte, então são duas polaridades. Normalmente, se eu coloco uma polaridade vida, eu coloco a polaridade morte também. Se eu coloco passado, eu coloco futuro também. Então, ou eu uso vida e morte, ou passado e futuro. Vai depender um pouquinho do que eu estou pesquisando, a idade da pessoa, a queixa, para eu poder usar esses elementos. A gente sempre vai buscar entender qual é a queixa principal. E como eu falei, tem que ser uma queixa que tenha importância para essa pessoa, que seja algo que fale dos problemas, da dificuldade que ela vem passando, porque isso traz a força da constelação. A força da constelação vem da força da queixa, vem da força do problema que a gente traz. E aí a gente vai escolher os elementos do sistema para a constelação e olhar para essa visão do cliente, como nessa imagem que a gente viu. Ele trouxe um problema, não sei, não foi essa constelação você que fez, então não sei qual que era a dinâmica dela, mas é interessante olhar que todo o desenrolar se dá entre as duas polaridades, não é? Que a gente coloca aqui vida e morte, que ele falou, morte como passado, vida como futuro, então depende de como a gente vai dar o nome a isso, mas trazer a ampliação da visão do cliente para a sua própria dinâmica. Ele vai entender aquilo de uma outra maneira quando ele coloca. Ele posiciona os elementos da sua constelação e ele consegue olhar para aquilo, sentir. Então não é somente algo, não é cognitivo, é algo do sentir que vai dar o resultado. Se a pessoa ficar muito no cognitivo, na cabeça, a constelação não vai fluir, não vai ter um andamento positivo, saudável. E ali até a visão do cliente, quando eu faço, eu primeiro pergunto para ele, o que você está vendo? O que você está vendo? Ele monta, eu falo, pego a visão que ele tem daquilo, até para eu perceber até onde ele já foi, até o que ele conseguiu ver, para eu poder aprofundar ainda mais dentro daquilo que eu vou mostrar. E dentro da análise que a gente faz, a gente vai olhar posicionamento, direcionamento, distância e significado. Vou pegar até aqui o Roberto. Aqui seria... Posicionou aqui, vamos supor que eu estou colocando um casal. Posicionou isso, é uma coisa. Isso aqui é outra coisa. De frente é outra coisa. E aqui a gente está vendo direcionamento, distância e o posicionamento que está. Cada lugar que põe tem um significado. Às vezes eu começo com a pessoa e eu falo, esse é você, onde você se posiciona. E muitas vezes a pessoa pega o bonequinho e vem aqui na beirinha do sistema. Tem alguma coisa acontecendo aqui que eu preciso pesquisar e alguma coisa séria. Já estou quase fora. Esse campo me dá informações, até do que eu vou
focar mais e mostrar para ele. Focar é jogar mais luz ali, porque muitas vezes dentro dessa quantidade de elementos a gente não consegue aprofundar tudo. Nós trabalhamos muito com perguntas, não é? A gente sabe que o constelador não deve, não pode direcionar a constelação. Então a gente vai trabalhar com perguntas dentro do quê? De alguns parâmetros, como por exemplo, pensar, sentir e agir. O que você pensa a respeito disso? Como é que você sente essa dinâmica, essa questão? E o que você faz? O que você não faz? O que você gostaria de fazer? Então essa tríade do PSA, do pensar, sentir e agir, é muito importante também para o diagnóstico, quando a gente faz uma constelação. E a gente vai investigar diversos parâmetros, como a família atual, a família de origem, profissão, dinheiro, sexualidade. Esses dois aqui a gente sabe que são duas energias do adulto, não é? Trabalhar com sexualidade e com dinheiro é somente para o adulto. Então, se a gente vê que a pessoa traz alguma dificuldade na sexualidade ou na questão da prosperidade, do financeiro, vamos olhar para isso. Será que tem alguma coisa também relacionada à família de origem, com alguma dificuldade, alguma crença limitante, algo que a gente traz para essa dinâmica de dificuldade? E eu trabalhar olhando para os referenciais e os modelos de mundo que esse cliente traz para essa constelação, quer dizer, que traz da vida dele, com quem que a gente aprendeu, quem que nós modelamos. Nós modelamos geralmente os nossos pais, nossa família de origem. Então tem todo um padrão de repetição de comportamentos que quando a gente posiciona ali os bonecos, os representantes na constelação individual, a gente já consegue entender essa dinâmica. Eu gosto também ali das diversas funções, eu costumo até utilizar uma técnica de porcentagem muitas vezes, porque a pessoa vem, um homem, uma mulher, muitas vezes é pai, filho, profissional, marido, e onde que a gente precisa pôr mais energia? Isso aí vai depender do tempo e do espaço. Dependendo do tempo e do espaço, você precisa pôr mais energia no filho. Dependendo é no casal, dependendo é na profissão. Então, eu costumo fazer essa técnica de porcentagem. E muita gente coloca, adultos, mais energia na função filho, em relação à família de origem. E quando a pessoa toma essa consciência, olha o posicionamento, ela muda. E já falei um pouco, né, anteriormente sobre o triângulo dramático, sobre os níveis de amor, os 7 níveis de amor do consciência sistêmica, né? A gente sempre vai buscar direcionar de uma maneira saudável para as funções em ordem, fazer essa pessoa perceber qual a função dela, o que ela apresenta, o que ela traz, as funções que ela está mostrando estão em ordem, estão fora de ordem, segue as leis sistêmicas, segue as ordens do amor ou não. Não é? A gente vai olhar para os referenciais, para as leis naturais, para os referenciais que ela traz, e sempre assim. Aqui, hierarquia, o adulto cuida da criança. Triângulo da realização, quando a gente trabalha com a criatividade, com a sabedoria, ou experiência, e com a potência, que é para sair do triângulo dramático, né? Internalizar o modelo saudável, que é seguir as leis da vida, um movimento que segue para o mais, para adiante, e tudo que é doentio fica no passado, fica como experiência de vida, fica como um aprendizado, mas não precisa, como normalmente se faz, ser um padrão repetitivo. Eu não preciso repetir esse padrão e ficar na boa consciência. O adulto fica na má consciência e sempre escolhe uma culpa. O adulto vai escolher a culpa que ele quer ter. Ou a culpa de estar na má consciência e fazer algo diferente, ou a culpa de ficar na boa consciência e repetir os padrões disfuncionais do nosso sistema. Ali o profissional, uma frase, o terapeuta é o primeiro doente a ser tratado. Essa frase é da psicossomática, do Grodeck, falando da importância do trabalho pessoal do terapeuta, porque ele só consegue levar o cliente até onde ele já chegou. Esse é o trabalho pessoal, de se constelar, de se trabalhar, do aprimoramento técnico, de fazer cursos, de fazer supervisão com um profissional que já tem um conhecimento maior, que é ele que vai levar o terapeuta para um outro nível. É a tríade ali do terapeuta, né, e da necessidade que a gente tem de trabalhar nessas 3 dimensões aí. Isso que o Rodrigo falou. Nós, como terapeutas,
Só podemos levar o cliente até onde nós já chegamos. Então, imagina que eu tenho uma dificuldade tremenda de relacionamento com a minha mãe, ou com meu pai, ou com a minha esposa, e aí vem um cliente e fala assim, eu vim aqui porque eu quero trabalhar o meu problema do relacionamento com a minha mãe, ou com o pai, ou com a esposa. E eu tenho essa mesma questão como terapeuta. O que eu vou conseguir fazer com esse cliente? Emaranhá-lo junto comigo, mais ainda do que ele já está, e eu também. Por isso que é tão importante trabalhar o que o Rodrigo falou, que é a tríade do terapeuta, que é o aperfeiçoamento técnico, o aperfeiçoamento autoconhecimento, aperfeiçoamento pessoal e a supervisão. Com isso, eterno aprendiz. Eu sempre vou estar aprendendo. Eu posso já ter 50 anos de constelação, ou de terapia, ou de medicina, mas eu sempre vou estar aprendendo. Eu não deixo nunca de dar esse exemplo do próprio Bert Hellinger, que ele foi escrever a carta para o pai dele, que foi como uma reconciliação, vocês devem conhecer a carta que ele escreveu para o pai. Ele já tinha quantos anos? Mais de 70. Não é? Então nunca é tarde para a gente olhar para as nossas questões, para as nossas dificuldades, disfunções e doenças e procurarmos melhorar. Isso é, aliás, uma obrigação, principalmente de quem trabalha com pessoas, para que a gente possa realmente ser um ajudante, não querer ser um salvador e não nos emaranharmos mais nos nossos problemas e dificuldades e nos problemas do nosso cliente. E para encerrar, não é? As ordens da ajuda, que todo terapeuta tem que conhecer as maneiras saudáveis de ajudar o seu cliente e não salvar, como a gente vê muitos terapeutas fazendo, e talvez nós mesmos já fizemos tantas vezes, e podendo integrar as abordagens como a consciência sistêmica traz, que é juntar, unir no mesmo campo as constelações familiares com a visão da psicossomática, do coaching sistêmico, não é? Linguagem das doenças, e trabalhar com isso, não é? Ter prazer em conseguir ajudar esse cliente a ir para a vida, a ir para o mais. Isso é uma satisfação para todos os terapeutas, quando a gente consegue atender uma pessoa e saber que ela vai sair com uma ampliação da consciência para buscar melhorar a sua vida e ter um destino num caminho mais saudável. É isso? Então, agradecemos. Obrigado.